Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Kleber e hoje eu estarei com o Moésio e a Cauene para me ajudar aqui na Libras, beleza? Vamos lá para a nossa tela para a gente ver a nossa aula de hoje, o conteúdo e as nossas habilidades também, beleza? Vamos lá, na telinha! Hoje a gente vai falar sobre o período moderno, parte 2, beleza? Então a gente já falou bastante sobre o começo ali do período moderno e hoje a gente vai avançar e vai falar um pouco mais sobre ele. Quais são as habilidades que a gente vai trabalhar aí na aula de hoje? Primeira habilidade, identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas protestante e contra-reforma católica e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. E a nossa segunda habilidade é identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos, analisar seus significados, relacionando-os ao processo de expansão marítima. Então, na aula de hoje, a gente vai recapitular aí um pouquinho do tema, dos temas que a gente trabalhou anteriormente e vamos avançar aí para a continuação, né, sobre o Renascimento e também sobre o humanismo. Vamos lá para a nossa tela para a gente voltar um pouquinho. Quando a gente fala de modernidade ou idade moderna, o que a gente precisa lembrar? Que o período moderno, ele ficou conhecido, né, como Idade Moderna, e ele se iniciou aí com a queda do Império Romano do Oriente, chamada aí Constantinopla, né? A cidade de Constantinopla acabou sendo tomada pelo Império Turco-Otomano no ano de 1453. E esse período moderno acabou em 1789 com a Revolução Francesa. De modo geral, o período pode ser entendido como uma etapa de transição entre o feudalismo e o capitalismo na Europa. Quais são as características aí que a gente estudou até o momento de hoje, né? A gente falou sobre o fortalecimento da monarquia, o absolutismo, a consolidação da burguesia, o enfraquecimento da Igreja Católica, o crescimento do protestantismo, o predomínio da razão. E agora a gente vai falar sobre os nossos últimos tópicos, né? Que são o humanismo e o renascimento, depois o mercantilismo e, por fim, as grandes navegações. Vamos lá! Absolutismo. Lembram que eu falei para vocês sobre o Rei Sol, Luís XIV? Ele disse uma frase muito importante, que é o Estado sou eu. Quando ele está falando o Estado sou eu, ele está dizendo que ele tem o poder absoluto de governo sobre todos os setores da sociedade. Beleza? Então foi o Luís XIV que iniciou aí esse processo do período da modernidade. Tudo bem? Então, absolutismo. E depois eu falei também sobre a questão do direito divino dos reis. Porque nessa época os reis, eles eram praticamente considerados aí quase deuses, né? Porque eles estavam até mesmo acima da religião. Então, o direito divino dos reis é uma doutrina política e religiosa segundo o qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus. Então, se o rei está no poder, é porque Deus assim o permite, tá? Ou permitiu. E isso faz com que ele acabe ficando por cima até mesmo da religião, tá? Então, se ele está no topo, é porque Deus assim o permite, tá? E quando a gente tem o surgimento da reforma protestante, ela não muda muito esse conceito. Ela só vai acrescentar aí um detalhe que é o seguinte, que se o rei ele descumprir a vontade de Deus, aí ele pode ser destituído do seu poder. Então ele pode cair se ele não seguir as vontades de Deus. Mas ele ainda é um representante de Deus que está no poder e vai ter aí o poder de controle aí sobre as pessoas. Beleza? Vamos avançar na nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Fortalecimento da burguesia. Com o declínio do sistema feudal, a camada burguesa passou a prosperar. Nesse setor podemos encontrar desde comerciantes e artesãos até ricos banqueiros. E apesar do crescimento, essa camada não possuía poder de governo. Eu falei para vocês que
Qual que era a origem da palavra burguesia? Ela estava relacionada aos burgos, que eram regiões que ficavam em torno do castelo ali do senhor feudal e eram regiões de comércio. Então, se você morasse na região do burgo, você era chamado de burguês. E no século XIX, o que vai acontecer com essa classe, no século XIX, não, desculpem, no período da Idade Moderna até o século XIX, né, essa camada ela vai crescer bastante, tá? Então eles vão ser os burgueses. Vamos lá para a nossa reforma e contra-reforma, né? Reforma protestante e a contra-reforma católica. Eu mostrei para vocês a imagem do Martinho Lutero. Bem, a partir aí do século XV, a Igreja Católica começou a perder o seu poder de influência em diversos setores da sociedade, em decorrência do surgimento de novas maneiras de pensar e ver o mundo. Com o surgimento do renascimento cultural e científico, o uso da razão e da ciência passa a ter um papel maior no mundo moderno. A cultura renascentista pregava a ideia do homem como centro de tudo e reforçava a ideia da religião em segundo plano. Então, quando a gente fala sobre o renascimento cultural e científico, a gente está falando sobre um período onde surgem novas invenções e, através dessas invenções, o ser humano ele começa a ver o mundo de uma maneira diferente, tá? Então, esse renascimento ele vai acontecer desde das grandes navegações, né, que faz os seres humanos entrarem em contato com outros povos e outras culturas, até mesmo na parte aí, artística, né, onde, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele faz estudos sobre o corpo humano, ele cria novas invenções, então tudo isso é muito importante para as pessoas mudarem, né, a chavinha ali da cabeça delas e mudarem a percepção que elas tinham sobre o mundo. Será que a religião ela tem que estar no topo de tudo, de fato? Sim ou não, né? Então, eles começam a ter uma visão que pregava mais a razão em detrimento aí da religião. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Ele foi um padre, né, um monge católico, né, e professor de teologia. Ele escreveu um documento, né, que criticava a Igreja Católica daquela época, criticava o regime da Igreja Católica, como, por exemplo, o pagamento de indulgências, que é você pagar para Deus perdoar aí os seus pecados. Era uma coisa que ele era contra. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho. Ele acabou sendo expulso da Igreja Católica e as ideias dele, elas se propagaram através da imprensa. E o que é imprensa? Aí a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Pois a Igreja Católica, ela cria a Contra-Reforma para tentar barrar os protestantes que estavam crescendo. O que é a Contra-Reforma? Foi um sistema onde a Igreja Católica ela começa a voltar algumas práticas que aconteciam lá na Idade Média, como, por exemplo, a Inquisição. Então, com as grandes navegações, eles começam a descobrir novos continentes, novos povos e começam a colonizá-los e depois começa também a pregar aí, por exemplo, a questão da Inquisição, que é a perseguição caso você tenha uma religião diferente da religião católica, tá? Então a Igreja Católica, ela cria essa contra-reforma para tentar combater o protestantismo que estava crescendo bastante. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Então, vamos destacar aí, ali embaixo, a proibição de certos livros, né, que a Igreja Católica proibia, a catequização de novos povos e a volta da Inquisição. E também a perseguição de cientistas, tá, pessoal? Então, se você pregasse algo contra a Igreja Católica daquela época, você poderia ser perseguido, tá? Então, por exemplo, Galileu Galilei, né, que estudou astronomia, acabou sendo perseguido também pela Igreja Católica daquela época, tá? Então, agora sim, vamos avançar na nossa tela mais uma vez. Vamos lá! Humanismos e renascimentos. O que é o humanismo? Vamos lá! Humanismo é a filosofia moral. Moral está relacionado à regra, tá? Que coloca os humanos como os principais numa escala de importância. Então, o ser humano é o principal, no centro do mundo. É uma perspectiva comum
a grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, às aspirações e capacidades humanas, particularmente a racionalidade. Então, o ser humano buscando mais a razão e tirando aí o lado emocional e religioso. Embora a palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. Então, o ser humano ele está buscando a razão em detrimento aí da questão mais emocional e da questão mais religiosa, tá? Então, vamos buscar explicações racionais para os problemas que a gente tem no mundo. Como é que a gente faz isso? Através da ciência. Então, a ciência cresce bastante. Vamos avançar mais um pouquinho. Renascimento ou renascimento cultural é o período entre os séculos 14 e 16, quando ocorreu uma ruptura, uma quebra de alguns valores pregados durante a Idade Média e a retomada de valores e ideias propagadas durante a Antiguidade, principalmente na arte, filosofia e ciência. Essa retomada de valores da Antiguidade é propagada por algumas cidades italianas e se espalha pelo mundo, nos influenciando até mesmo nos dias atuais. A influência do Renascimento nas artes se deu principalmente pelo crescimento da classe burguesa, que investiu na compra de obras e financiamento de artistas. Então lembra que eu falei para vocês que a classe burguesa ela estava crescendo bastante. Então, na classe burguesa, nós tínhamos pessoas muito ricas. E essas pessoas ricas, os banqueiros, por exemplo, financiavam artistas. Então, eles financiavam esses artistas e os artistas faziam pinturas e faziam esculturas. E esse mercado da arte, ele começa a crescer muito entre a classe burguesa e também entre a nobreza daquela época. Beleza? Lembrando que os valores da antiguidade, eles estão sendo retomados. Então, por exemplo, aquelas concepções artísticas mais realistas, a ideia da filosofia antiga que buscava um pensamento mais científico, tudo isso ele acaba sendo retomado aí no período moderno, tá? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. A influência do Renascimento nas artes se deu principalmente pelo crescimento da classe burguesa, beleza? Que investiu aí na compra e no financiamento de artistas. Na compra de obras e financiamento de artistas. Uma das características das obras do Renascimento é a valorização da figura humana. Então vocês vão ver muitas pinturas onde o ser humano ele é o destaque, tá? E vamos avançar mais um pouquinho. Com traços mais realistas e inspirada nas obras da antiguidade. Com a expansão marítima ocorrida nesse período, as ideias propagadas pelos renascentistas se espalharam por outras partes do mundo. Olha só que pintura bonita, belíssima, que todo mundo já conhece, né? Que é a Mona Lisa. Ela, também conhecida aí como Gioconda, ela foi criada aí por Leonardo da Vinci e... vamos avançar um pouquinho. Ela é uma das mais notáveis e conhecidas obras de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Leonardo da Vinci, ele fez pinturas, né, de pessoas de forma bem realista, mas também ele investiu aí boa parte da sua carreira criando invenções que as ideias elas inspiraram invenções nos dias atuais, como por exemplo a asa delta, o helicóptero. Então, se vocês procurarem imagens das obras de Leonardo da Vinci, vocês vão ver desde pinturas realistas até mesmo os esboços, né, de máquinas que ele inventou e que naquela época ele não testou, né, essas invenções, porém elas serviram de base para a gente ter invenções nos dias atuais, né, como por exemplo o helicóptero, né, que é tão conhecido. Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vamos lá. A influência do Renascimento nas artes se deu principalmente pelo crescimento da classe burguesa. Aí eu falei para vocês, né, que eles influenciaram aí os artistas. E agora sim,
Na área da literatura e das ciências, o Renascimento se espalhou principalmente após o surgimento da imprensa. Essa palavra tão utilizada nos dias atuais para representar a classe jornalística tem origem na prensa de Gutenberg, que foi o primeiro modelo de impressora capaz de reproduzir textos. Ela foi criada por Johannes Gutenberg no século XV, por volta aí do ano de 1450, tá? E como é que funcionava uma prensa de Gutenberg, que é aquele modelo que vocês estão vendo aí na tela? Em resumo, eram moldados, né, caracteres de forma individual, então os caracteres são as letrinhas, né? Elas são moldadas de forma individual e depois disso elas são unidas para formar palavras. Quando os textos estavam organizados, eram banhadas em tinta e prensados nas folhas com um maquinário, que é aquela máquina que vocês estão vendo ali. Esta técnica foi revolucionária e foi evoluindo com o passar dos anos. Então, imprensa, né, da palavra imprensa, nós temos a imprensa que a gente conhece hoje, né, que é a classe, né, relacionada à classe jornalística, né? E essa prensa, ela serviu para a divulgação das ideias científicas e também da parte da literatura. Então, vários livros foram impressos, panfletos, folhetos e também aí nós tivemos uma grande divulgação científica, tudo relacionado aí a uma máquina, que é a prensa de Gutenberg. Hoje nós temos as impressoras, né, que fazem as impressões aí dos documentos, dos textos, dos livros. E nós também temos até mesmo a impressora 3D, né? Então tudo isso sai da mesma fonte, né? Lá da prensa de Gutenberg, tá? Então essas ideias do Renascimento, essas ideias voltadas à ciência, elas só evoluem porque a gente tem a prensa de Gutenberg, que se espalhou, né? Então, agora nós temos mais pessoas que podem ser alfabetizadas, mais pessoas que têm acesso a livros. Então, a leitura, ela acabou se democratizando, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Aqui eu tenho um modelo de caracteres, né, que eram usados aí nessas máquinas de impressão. Então, a gente tem as linhas ali, né? E você vai juntando as letrinhas, formando palavras. Depois que elas estão prontas, né, você vai banhar essas letrinhas em tinta e depois disso você vai prensar essa tinta numa folha. Aí nós vamos ter aí as primeiras impressões, tá? Isso daí tudo facilitou aí a democratização, né, das ideias do Renascimento. Vamos fechar a nossa aula com a nossa reflexão do dia, né, com as nossas perguntinhas. Vamos lá! Hora da reflexão. Na aula de hoje aprendemos sobre o início do período moderno, né, as suas transformações em diversas áreas da sociedade. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o mercantilismo e as grandes navegações. Mercantilismo, lembra o quê? Mercado. Mas que mercado é esse que a gente vai falar? E depois também a gente vai falar sobre as grandes navegações. A gente vai entender sobre a questão da balança comercial, do que era vendido e como as grandes navegações foram importantes para os dias atuais, beleza? Vamos lá, perguntinha importante para vocês. Qual a importância do surgimento da prensa de Gutenberg para os dias atuais? Hora de debater. Então, basicamente, vocês vão aí refletir, né, sobre a questão aí da prensa de Gutenberg, por que isso, né, vai revolucionar o mundo e por que hoje a gente fala, né, imprensa, né, para a gente falar sobre a classe jornalística e também como é que a prensa de Gutenberg ela foi evoluindo para os dias atuais. Lembra que eu falei que nós temos até impressoras 3D nos dias de hoje. Se você não conhece uma impressora 3D, dá uma procurada aí na internet que vocês vão se surpreender, beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Agora eu vou interagir um pouquinho aí com os nossos estudantes. Então, para você que fica por aqui, eu já deixo o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau!